Bom dia a todas e todos. Eu sou a Fabiola e, junto com a Cassiana, a gente decidiu pesquisar sobre a importância da figura feminina em Harry Potter. Algumas influências. Peraí, só um pouquinho. Tá dando eco. Mas se eu tirar, não escuto vocês. Bom, tá. Algumas influências na missão de Harry Potter, orientadas pela professora Regina. Pode passar. Então, nessa pesquisa, nós analisamos algumas partes da saga Harry Potter, relacionando essas partes ao fantástico e ao feminino. E também verificando como três personagens femininas, no caso a Hermione, a Gina e a Luna, foram importantes para que o Harry cumprisse a sua missão. Bom, a saga Harry Potter foi publicada pela primeira vez em 1997, depois de diversas tentativas da autora em publicar o livro. Ela passou por diferentes editoras, mas ao final a que acabou acolhendo o livro foi a Bloomsbury, que na época era super pequenininha, e a série foi publicada pelo incentivo da filha do dono, na verdade, que leu os primeiros capítulos e depois foi se empolgando, quis o resto, e daí, enfim, deu certo. A série teve o seu último livro publicado em 2007, marcando o fim da saga. Todos os 7 livros que compõem a saga, eles estão entre os 10 primeiros lugares da lista dos 100 livros mais vendidos de todos os tempos. Junto ali com o Código da Vinci, 50 Tons de Cinza e Anjos de Demônios, também do Dan Brown. Então, imagina, 7 livros. Certo. E a gente considera também, né, que muitas gerações cresceram lendo as aventuras, lendo Harry, acompanhando o romance. Enfim, aí para quem não assiste, nunca leu ou assistiu os filmes ou não conhece o universo, vou contar alguns spoilers. Então, se vocês não assistiram e algum dia pretendem assistir ou ler, ou, enfim, mutem aí o microfone. Então, conta a história de um menino órfão que mora com os tios e o primo, e não é muito bem tratado por eles. Até que, um belo dia, ele recebe uma carta sendo convidado para estudar numa escola de magia e bruxaria. E, enfim, daí ele aceita esse mundo e passa por várias provações, digamos, ao longo da história. Não tem tantos spoilers. Ele reconhece que é mesmo bruxo. Pode passar. Certo. Os objetivos da pesquisa foram verificar o elemento fantástico na saga e nas personagens selecionadas. Relacionar as personagens femininas com a terceira onda do movimento feminista e também verificar como essas personagens femininas colaboraram para que Harry cumprisse a sua missão ao longo do enredo. Pode passar. Ok. Então, parece que é o primeiro CPEL. Então, a gente se depara com o gênero fantástico, que, segundo Todorov, é a vacilação experimentada por um ser que não conhece mais que as leis naturais frente a um acontecimento aparente sobrenatural. E isso faz a gente lembrar do quê? Das cartas de Hogwarts, chegando loucamente pelas frestas da porta, pela chaminé, pelas janelas, do tio Walter surtando, do Hagrid aparecendo no meio do nada, que eles foram para uma ilha depois disso, né? Apareceu no meio do nada para
ainda fez aparecer, fez as magias lá dentro da cabana, no meio do mar, no meio do nada. E então esses seriam os primeiros contatos do Harry com a magia. É, claro, de forma mais consciente que as anteriores, que ele tinha antes de ter consciência sobre esse mundo, né? Isso seguido da introdução dele ao mundo bruxo junto com Hagrid, que é mais quando ele vai para o Beco Diagonal, para Gringotts, enfim, é introduzido mesmo a esse mundo. Depois disso, a gente tem a transição de mundos, do mundo trouxa para o mundo bruxo, que ocorre por meio de uma passagem mágica, escondida dos olhos dos não bruxos, dos trouxas, que é uma estação, que é a estação a King's Cross, que traz essa ideia da jornada, né, da viagem, deslocamento de um mundo normal para normal, um mundo não mágico para um mundo fantástico, né? Essa viagem de trem, ela é meio longa, pelo que a gente percebe, e reforça também o tamanho da mudança, a magnitude da mudança de ambiente desse normal, desse natural, para o fantástico. É, é, a gente me perdi nas ideias. Certo. Nesse outro mundo, a gente estabelece também os paralelos, né, com o mundo bruxo e o mundo trouxa, que tem essa questão de ter muitas similaridades. Então, o sistema de educação, por exemplo, tem escola no mundo trouxa, os internatos, né? E daí tem Hogwarts, que é num sistema meio de internato no mundo bruxo. E eles têm as matérias, eles têm as avaliações, eles têm tudo, assim, normal como é aqui, só que com o elemento fantástico da magia, né? Pensando nisso, a gente tem a questão de que todo fantástico seria a ruptura da ordem reconhecida, uma irrupção do inadmissível no seio da inalterável legalidade cotidiana. É isso que a gente que nós temos, apesar de manter um paralelo, esse paralelo no mundo mágico quebra com o cotidiano normal. E não seria, por exemplo, né, a aula de matemática, seria a aula de poções. E sobre essa parte eu me lembro muito da casa dos Weasley, que eles têm, né, os objetos enfeitiçados, tem toda uma casa completamente diferente da casa normal, né, dos Dursley. Então, segundo Todorov, o fantástico estaria presente nessa dúvida em relação ao acontecimento, em relação à realidade, seria a vacilação entre esse mundo real e esse mundo imaginário, mundo maravilhoso. Mas então, a partir do momento que há a. Verdade, professora. A partir do momento que há a aceitação desses acontecimentos sobrenaturais pelo personagem, então, a partir do momento que ele reconhece, que ele meio que aceita a magia, que ele é um bruxo e começa, né, a entrar nesse contexto e isso se torna de certa forma normal, isso ele deixa essa zona do fantástico para entrar então na zona do estranho ou do maravilhoso. Então, a gente pensa daí, mas aí acaba o fantástico, acaba a fantasia? Claro que não, porque ao longo da história, do enredo, a gente é alimentado, digamos assim, com vários outros elementos fantásticos, né? Acontecimentos e outros elementos. Pode passar. Então, aqui estão alguns exemplos do. Não são todos, claro, né, da saga, porque são muitos, mas alguns exemplos mais pontuais para representar o combustível, digamos assim, pro que a gente tem do Fantástico ao longo da série, ao longo do enredo. Então, a gente tem a introdução do Harry ao Mundo Bruxo, que é o primeiro pico, né? A aceitação da magia. Aí tem os episódios o Trasgo nas Masmorras, o contato com as criaturas fantásticas, aranhas, lobisomens, animagos, hipogrifos. Tem o retorno no tempo e a modificação do passado, também uma coisa
pelo menos que a gente conhece que isso não seja normal, né? O sorteio extra do Cálice de Fogo, acontecimentos durante o torneio, teve a questão do labirinto alterado, coisa que, assim, a princípio a gente não vê muita explicação. O retorno de Voldemort, a Sala Precisa, que aparece, assim, as profecias, a possessão, as Horcruxes e a questão da morte e do retorno à vida. Pode passar. Certo. E daí a gente entra na questão do Fantástico e as personagens escolhidas. Foram a Hermione, a Gina Weasley, a Luna Lovegood. E a gente também identifica no caminho delas, na trilha delas ao longo da série, acontecimentos fantásticos em diferentes níveis. Então, para a Hermione, um grande acontecimento foi a descoberta dela do mundo bruxo. Para a Gina, a gente tem o pico dela ali no segundo livro, que é quando ela se envolve ali com o diário do Tom Riddle, a questão da magia negra, né? Já no primeiro ano que ela está na escola, já recebe uma carga dessa, né? E a Luna, que a gente vê um pouquinho mais para frente na saga, que ela vê os animais, os animais que ninguém vê, no caso, ela tem uma conexão muito forte ou muito distinta, pensando no nível espiritual, eu acho, digamos assim, né? Que ela tem esse lado, essa questão diferente de ver as coisas, ela tem um olhar muito diferente sobre as coisas que muitas vezes as outras pessoas não têm. Ela é muito observadora e tem toda essa relação com uma questão espiritual mesmo, né? Que as coisas dela somem e voltam. Enfim. Pode passar. Ok, eu vi que o nosso tempo está bem apertadinho ali, né? Mas eu vou tentar correr com a apresentação agora. Então, a terceira onda do movimento feminista, o movimento feminista ele é dividido em 3 ondas. Então, a primeira ocorreu no final do século XIX, início do XX. A segunda começou lá nos anos 60. E a terceira, ela teve início nos anos 90, nos Estados Unidos. Então, o nosso trabalho ele vai focar na terceira onda do feminismo, porque é onde ela engloba todas as classes sociais das mulheres, né? Anteriormente, a gente vê que essa onda, ela focou mais em mulheres brancas, naquele padrão normativo, e a partir dos anos 90, o feminismo alcançou todas as mulheres, as negras, as homossexuais, e é nesse ponto que a gente vai focar. Então, para Bell, que é o autor que a gente usou no nosso trabalho, o conceito do feminismo está relacionado a encontrar um equilíbrio entre os gêneros masculinos e femininos na sociedade. Pode passar, por favor. Então, a gente fez um paralelo com as 3 personagens. A Hermione, ela luta pela liberdade de todas as criaturas, a Gina, ela é independente e focada, e a Luna é autêntica. Todas elas são confiantes e influenciam o Harry Potter na sua missão na luta contra Voldemort e seus seguidores. Pode passar. Então, aqui, a Hermione, ela é a personagem que está sempre do lado do Harry. Então, a gente pode ver aqui que uma passagem do livro, ela fala assim, não, Harry, escute, vamos com você. Foi decidido meses atrás, na verdade. Então, é uma decisão, ela está sempre do lado dele, não importa o que acontece. Pode passar, por favor. E ela ainda fala sobre o preconceito que sofreu por alguns bruxos, porque ela vem de uma família trouxa, uma família que não é bruxa. Então, ela fala assim, ela estava falando essa passagem para o Grampo, que é um personagem da história. Ela fala, por que não? São uma sangue ruim, com muito orgulho. Sangue ruim são as pessoas que eles discriminam porque não vêm de família bruxa. Sob a nova ordem, não tenho uma posição melhor que você, Grampo. Foi a mim que escolheram para torturar na casa dos Malfoy. Pode passar, por favor. E ela também cria o Fale na escola, que é a luta pela liberação dos elfos domésticos, que aqui explica essa passagem. O Harry pergunta para ela, Fale? O que significa isso? E ela responde, não é Fale, é F-A-L-E, quer dizer Fundo de Apoio à Liberação dos Elfos. Pode passar, por favor. A Gina, ela tem uma grande admiração pelo Harry, e ela sempre defendeu o Harry desde o começo. Então, lá no segundo livro, ela era
primeiro ano dela em Hogwarts, ela já defende ele. Ela falava, deixa ele em paz, ele nem queria isso. Para falar. É a primeira vez que ela falava na frente do Harry, inclusive. Pode passar. Aqui ela ainda fala que teve vários momentos em que ela ajudou o Harry também, pois ela também foi possuída pelo Voldemort lá no segundo livro. Então, tem um momento que ela fala assim pro Harry, que o Harry se afastou dos amigos, né? E ela fala, pois foi burrice sua, uma vez que não conhece ninguém que tenha sido possuída por você, sabe quem, além de mim, e posso lhe dizer como é que a pessoa se sente. Pode passar. E a Luna, ela tem uma relação bem profunda com o mundo espiritual, e ela compartilha de momentos que o Harry tem somente com ela, porque ela também tem um momento com a morte, assim como o Harry teve, porque a mãe dela morreu quando ela tinha 9 anos, fazendo experiências. Pode passar, por favor. E ela mostra o seu apoio também ao Harry. Ela fala, quando ninguém acreditava no Harry, que o Voldemort tinha voltado, ela fala para ele que ela acredita que o Voldemort retornou e ela acredita que o Harry lutou e que ele conseguiu fugir do Voldemort. Pode passar, por favor. Então, as considerações finais. A gente sabe da importância de debater os temas atuais relevantes através da literatura, principalmente o que está ao alcance de todos, como Harry Potter, como foi dito no começo. As personagens foram de vital importância na história, e sem elas o Harry não teria cumprido sua missão. E os presentes do Fantástico são de extrema importância para dar continuidade aos acontecimentos e à missão de Harry. Pode passar, por favor. E a gente tem como pesquisas futuras fazer um artigo sobre as influências femininas e focar em várias personagens, não somente nessas 3. E estas são... Pode passar. Obrigada. E as nossas referências, por favor. E é isso. Obrigada. É mais um comentário que eu gostaria de fazer. Pode fazer. Eu vi ali um comentário do Léo. Desculpa, Fabrício, te cortar. Vocês acham que a mãe do Harry tem uma importância tão grande quanto as outras personagens? A gente acha, sim. Tanto que no começo a gente ia falar sobre a mãe do Harry, só que como a gente é apenas um resumo, não dá para colocar todos os personagens, né? Mas a gente queria colocar a mãe do Harry com o encontro da deusa de Campbell, né? Mas não deu para colocar. Mas ela é muito importante, sim. Posso falar? Pode. É um comentário rápido, porque eu conheci a obra mais pelo cinema. É muito bom, é muito bonito, mas o cinema é um pouco que atrapalha essa leitura mais literal da obra, né? Então, tiveram detalhes que vocês passaram aqui que eu não havia percebido durante da trama, né? Por exemplo, a importância da mãe do Harry. E eu tenho que confessar que eu entrei na faculdade, Harry Potter para mim era literatura, sei lá, perfumaria. Até a hora que eu comecei a ver que era sério, que haviam teses, que haviam, né, inclusive professores da instituição ligados, manutenção, além da importância da J.K., que fez a sociedade voltar a ler, né? Eu acho que um dos grandes méritos dela, além de tudo que ela passou, foi justamente esse, né? Retomar a leitura para a sociedade, né? Fazer uma geração de leitores, né? Mas meus parabéns. A gente até pensou em colocar também um pouquinho da vida da J.K., que foi cheia de preconceitos por ela ser mulher, né? Mas também não coube no resumo, mas no artigo vai caber tudo isso. Vai. Promessa, hein? Tá gravado. Tá gravado. Meninas, obrigada. Muito obrigada mesmo. Acho que vocês fizeram um excelente trabalho. Fiquei muito feliz que vocês tenham se juntado, né? Porque cada uma estava seguindo uma vertente e as duas, no fim, conseguiram encontrar o consenso, porque a Cassiana queria trabalhar com as mulheres, a Fabíola também vai trabalhar com mulheres no TCC dela, né? Sobre Harry Potter. É o segundo TCC sobre Harry Potter, né? No nosso curso de letras. O primeiro foi lá com a Márcia, né, com a Ingrid, trabalhando com Harry Potter e o nazismo, né? E agora nós temos a Fabíola trabalhando com o Harry Potter e o Outlander. E é uma pena que a Cassiana não pode se juntar, né, Cassiana? Você não quer fazer 2 TCC? Eu acho que vai bem. Então, eu fico muito feliz que as meninas tenham feito essa pesquisa. É uma pesquisa muito importante.
Fabrício, a gente trabalha com Harry Potter desde 2014, então, assim, que bom que você ficou bem surpreso, né? Então, sim, tá certo, da Cláudia, né? É que nós temos o da Ingrid também, né? Então, 2013, 2014. Na verdade, foi um pouquinho de 2014, porque a Márcia começou a trabalhar com Harry Potter, mais ou menos nessa época. Então, a gente tem que pensar, assim, que é uma literatura... Eu sou suspeita, né, para falar, porque Harry Potter está trazendo tantos frutos que eu estou ficando, assim, meio assustada até. Mas a gente tem que pensar que é importante a gente discutir isso, discutir essas meninas, né, porque são meninas na saga, né, são jovens mulheres, e elas têm uma presença tão marcante, né, e como a Jacqueline Lindstrom escreveu no comentário dela, todo herói tem que ter um séquito de mulheres atrás dele, né, né. Então, assim, eu acho que foi um trabalho muito bonito, muito interessante, espero que a gente continue realmente, né, trabalhando, né, nessa pesquisa. Então, a gente vai, assim, aprofundar mais. Eu acho que esses comentários que fizeram hoje também são bem pertinentes, né? Então, a gente vai continuar firme.